Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você aqui, podendo celebrar a palavra de Deus e hoje com especialidade no assunto da EBD, Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica. Como nós nos utilizamos da revista da CPAD, Casa Publicadora, eu estou aqui com a lição de número 11, o texto de número 11 proposto para hoje, dia 15 de dezembro. Enquanto eu falo a você, está acontecendo aqui no templo, de 9 às 11, a escola de cura, mais um momento extraordinário para vivenciarmos no Senhor. E o texto de hoje tem como título a promessa de provisão. O texto áureo fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O Senhor Jesus diz que o nosso Pai Celestial sabe daquilo que a gente precisa. Então é uma segurança que nós temos nele. E a palavra promessa de provisão, esse título, fala do cuidado de Deus por aquilo que Ele formou, por aquilo que Ele criou. Deus é muito cuidadoso em tudo. Deus é cuidadoso com a minha vida, cuidadoso com a sua vida. Só que há atitudes nossas que nos afastam das provisões divinas. Como Lucas 15 fala do filho pródigo que chegou um momento da sua vida que ele estava sentindo escassez, estava passando por insuficiências na sua vida, porque ele escolheu se distanciar do Pai, ele escolheu não estar próximo a Deus. E muitas vezes nós até podemos não querer estar distante de Deus, mas as nossas atitudes nos afastam de Deus. Porque as nossas atitudes falam muito mais alto do que a gente diz. As nossas atitudes são um efeito, reflexo daquilo que nós pensamos. Então, a atitude daquele moço o levou a estar desprovido daquilo que é básico para a sobrevivência de qualquer pessoa, que é a alimentação. Felizmente, ele se recordou que na casa do seu pai havia alimento. E quando eu digo na casa do pai, como diz Lucas 15, eu falo na presença do Pai, junto ao Pai, em comunhão com o Pai. Então é preciso que eu e você entendamos, e talvez o que eu vá dizer agora eu esteja dizendo seria melhor para o final, para a conclusão, mas eu não tenho problema com isso. Na presença do Pai há toda a suficiência para mim e para você. Então eu e você devemos estar seguros disso. Não há dúvida nisso. Só que às vezes escolhemos nos afastar de Deus pelos nossos próprios pés. Então, a promessa de provisão, nós temos um texto de Mateus 6, 25 ou 31, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta ou a roupa? E ele diz, quem disse isso é Jesus no Sermão no Monte, ele diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam ou colhem, não ajuntam em celeiros, elas comem o que dá para comer para o dia, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará ou poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Então, deixa eu botar para cá. E quanto ao vestuário, por que andais tão solícitos? Olhem para o lírio do campo, ou lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que nos vestiremos. E a sequência na Bíblia do versículo 32 diz: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e elas vos serão acrescentadas. Você se lembra da peregrinação do povo no deserto, a partir do momento que saem do cativeiro egípcio, passam pelo meio do Mar Vermelho, entram no deserto a caminho da terra prometida. O livro de Deuteronômio fala, e o Senhor lembra o seu povo, que eles peregrinaram 40 anos no deserto com a mesma roupa, com a mesma sandália no pé. Nada puiu, nada arrebentou, nada estragou. Por quê? É extraordinário isso. Quando nós servimos ao Senhor de coração íntegro, até as coisas se conservam, as coisas nossas se conservam. Quando há integridade em nós, eu estou falando objetivamente dessa questão do povo. Se rasgasse uma roupa, eles não teriam uma segunda. Eles não teriam uma outra sandália para colocar. Pense nisso. Quando a condição é assim, e quando a necessidade se traduz dessa forma, até a matéria é conservada pelo poder de Deus, porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. Eu não estou dizendo que uma geladeira da sua casa não vai deixar de funcionar em algum momento, mas existem tantas outras geladeiras no mercado e talvez você possa comprar uma financiada ou até mesmo à vista. Eu estou falando de uma necessidade extrema que o povo não teria como resolver. Então o Senhor operou, conservou, porque eles não tinham aonde recorrer. O Senhor Jesus, quando estava na tentação no deserto, e o diabo quis tirar o foco de Cristo, sugerindo coisas que ele deveria fazer ou não, a Bíblia diz que Satanás disse: você está com fome, transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus estava dizendo que o homem não sobreviveria só de comer pão. Sim, ele precisaria do pão para o seu corpo, mas ele precisaria da palavra de Deus como precisa para seu sustento, para sua integridade. E nós vemos o Senhor de uma forma muito objetiva, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, dessas circunstâncias que poderiam acontecer na vida deles, como na vida de qualquer pessoa normal. O Salmos 37, versículo 25, ele até está exposto nos envelopes de dízimos da nossa igreja. Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o Davi não está falando de uma promessa, ele está falando de uma realidade, de uma realização, de um cumprimento, de algo que ele disse: eu fui novo e agora sou velho. Nesse espaço da minha vida eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando a começar dele próprio e de tudo que ele podia enxergar na vida dos outros. Você crê nisso? Você acredita mesmo que Deus tem toda a suficiência? Você acredita que Deus pode, como diz o cântico, cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E o refrão diz que eu vou plantar, eu vou colher, eu vou lutar e eu vou vencer. Por quê? Porque é uma promessa de Deus e uma bênção, uma realidade da presença dele na minha vida. Então essa promessa de provisão envolve
todos os aspectos da minha vida, a começar do espiritual, a providência espiritual. Só que tem detalhes nessas questões de provisão divina que, se eu sei com que me alimentar e onde me alimentar, então eu tenho que tomar atitudes. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou não terei falta de coisa alguma. Mas presta atenção, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas, ou me leva a águas tranquilas. Só que se eu não quiser deixar-me conduzir pelo Senhor, eu não vou ser conduzido a essas pastagens verdejantes, a essas águas tranquilas. Então, houve falta de provisão em Deus? Não. Houve falta em mim de não obedecer à sua orientação, de me deixar guiar, de me deixar ser tomado pela mão e ser conduzido. O Salmo continua dizendo que o Senhor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, se eu não quiser ser conduzido por essas veredas da justiça, se eu não amar a obra de Cristo redentora na minha vida e se eu não quiser fazer as coisas corretas primeiro perante Deus, como que eu vou ser então guiado? Há um pressuposto de autoridade divina, de bondade do Senhor, mas de submissão minha. Então, quando eu me torno insubmisso ao querer de Deus, como que isso vai acontecer na minha vida? Filipenses 4,19 diz, Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas se eu não estiver submisso à palavra do Senhor e não estiver em consonância com o propósito de Deus para a minha vida, como que eu vou ser suprido se eu não aceito o alimento divino? Como que uma pessoa vai ser suprida em glória se ela não aceita isso, se ela não quer ser conduzida pelo Senhor? É por isso que aqui em Mateus diz que quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, tudo que nós precisamos vai ser acrescentado a nós. E há algo aqui muito extraordinário que eu já falei com você em outro dia, que no Sermão do Monte, quando o Senhor vai ensinar a oração mais conhecida como Pai Nosso, que algumas pessoas gostam de rezá-la, repeti-la, sem experienciar o que está dizendo, e aí muitas coisas não acontecem porque é uma mera repetição, mas antes disso, Jesus Cristo diz assim, no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus, ele diz: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E é nesse mesmo capítulo que ele diz, no versículo 32, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. E aí ele dá o conselho que todo mundo sabe, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus diz, não busque primeiro as coisas que vocês precisam em Deus, chegando-se para Ele só pedindo. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que está escrito aqui? Que quando eu busco o reino de Deus e a justiça do reino que tem a ver com a minha vida e o que eu preciso mudar e fazer, e deixar-me moldar pelo poder de Deus, nem pedir eu preciso, porque o Pai Celestial sabe do que eu preciso e traz para mim antes mesmo de eu pedir, tão somente porque estou buscando o reino dele e a sua justiça. Simples assim. Então, ele completa a minha vida, ele me sustenta, ele me faz sentir completo por conta da sua provisão para a minha vida. A conclusão desse estudo diz: o nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as
nossas necessidades, quer de natureza física, emocional ou espiritual. Pois Deus nos trata como pessoas inteiras, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta de Jesus. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas, contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Deus quer que eu me sinta completo nele. Deus quer que você se sinta completo nele. Deus quer operar o milagre que você precisa, porque a ação de Deus na minha vida é sempre milagre. Então acredite, Deus é um Deus de provisão, que tem promessas de provisão. E se Ele se importa com um simples pardal, com um simples pássaro, provendo tudo que ele precisa para sobreviver, por que não se importaria com você? Só que para mim e para você existe uma promessa de eternidade e de um relacionamento achegado com Ele. Então, muitas coisas são retidas, embora a mão de Deus estejam cheias, mas são retidas em relação a algumas pessoas específicas, porque elas não querem relacionamento com Deus. Eu sei que não é difícil de entender isso. É fácil de entender. Se eu não tenho a Deus como meu Pai, não me relaciono com Ele nessa condição, por que então, quando eu tenho uma necessidade, eu vou atribuir a Ele essa responsabilidade? Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.